Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Papo de SST. Esse aqui é o último vídeo da série aí de vídeos sobre o PGR na prática com Excel. Então a gente está finalizando aí a nossa última parte, né, da nossa elaboração do PGR e vamos nessa aí continuar da onde a gente parou, tá? Então eu finalizei a aula passada falando que a gente poderia mudar essas cores aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Ó, clicando em cima da cor aqui, eu consigo vir aqui em formatar, eu consigo colocar isso aqui como verde, por exemplo, tá? Esse cara aqui, eu consigo colocar ele como, esse aqui é a média, eu consigo colocar ele aqui no formatar como amarelo, e esse cara aqui, eu consigo colocar que é o baixo. Opa, eu confundi aqui. O baixo é verde, né? Então vamos lá. O baixo é verde. E esse cara aqui é o vermelho, tá? Então aqui ficou automaticamente nessas cores. Aqui ele tá dando um errinho, mas depois quando a gente talvez atualizar, clicando aqui invertido no gráfico, vamos ver se ele vai mudar. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Deixa eu mudar de novo aqui essa cor, para ver se ele vai mudar. Se ele não mudar, não tem problema, a gente não vai... aqui agora mudou, beleza? Então ele entendeu aqui. A única coisa que aconteceu foi que ele acabou perdendo a formatação que a gente tinha colocado. Então eu vou colocar branco aqui, vou colocar negrito, e vou colocar, de vez 14 dessa vez, eu vou colocar 12, tá? Então vou colocar negrito, branco, 12. E essa aqui é a mesma coisa, negrito, branco, 12, beleza? Só para a gente deixar tudo padronizado aqui. Então ficou aqui, agora a gente sabe do que está falando aqui, o que está referenciando cada um. Eu poderia usar outros tipos de botões aqui para o gráfico ficar dinâmico, na hora que você clicasse ali na área, ele mudasse aqui e tudo mais. Só que eu não sei se seria o foco desse vídeo aqui, tá? Até para fazer isso não é difícil, né? Não são todos os offices que aceitam isso, mas a partir aí do 2010 eu acredito que já dê para fazer isso. Você clicando aqui em analisar, você consegue colocar aqui uma segmentação de dados, e eu conseguiria colocar aqui, por exemplo, um setor, e aí nesse setor eu conseguiria colocar nessa segmentação de dados aqui, né, uma divisão onde eu poderia ter aí uma função que na hora que eu clicasse no setor administrativo, ele me mostraria aqui, manutenção ele mostraria, produção ele mostraria, eu conseguiria deixar isso aqui em cima, tá? Eu não vou focar nisso nesse vídeo, tá? Então eu vou deixar ele bem simples, o mais simples possível, tá? Essa planilha, como a gente está fazendo a primeira série de vídeos relacionado ao uso de Excel aí para a gente fazer as tratativas dos nossos problemas aí dentro da área de segurança do trabalho, eu não vou focar muito nisso aqui não, tá bom? Eu poderia inserir ícones aqui também, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Não são todos os offices que permitem fazer isso, né? Mas aqui na aba inserir ícones, eu tenho aqui, eu posso colocar aqui, ó, seta, e aí eu conseguiria colocar, por exemplo, uma seta para cima, uma seta para baixo, ou eu conseguiria pegar outros ícones aí, se eu quiser, eu consigo baixar ícones da internet e por aí vai, tá vendo? Aqui eu consigo selecionar algumas coisas, tá? Pegar um exemplo aqui só para mostrar para vocês, mas a gente poderia utilizar aqui. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui legal. Tem bastante ícone aqui, fica até difícil às vezes de você conseguir alguma coisa, né? Eu poderia colocar uma carinha aqui, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu poderia pegar uma carinha dessa aqui, inserir e eu colocar aqui, ó, nesse alto aqui eu diminuir, colocar uma carinha triste aqui, tá? Então, eu conseguiria colocar uma carinha, tá? Esse é só um exemplo bem simplório, tá, pessoal? Não vou focar muito nisso, mas, por exemplo, eu poderia colocar uma carinha triste aqui dentro, aqui inclusive, ó, fica uma coisa bem visual, tá vendo? Então eu poderia colocar isso, né? Eu vou até nesse aqui, como eu mostrei para vocês lembrarem disso que eu falei quando baixarem a planilha aí. Eu vou ver se eu coloco uma para cada um aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar esse aqui, selecionar, e vamos selecionar esse aqui também,
Opa, selecionar esse aqui. Vamos colocar eles aqui. Esse aqui eu vou, ó, 87 por 87. Eu vou usar a mesma configuração, 0,87 por 0,87. Ele já entendeu o tamanho, já colocou. Vou deixar ele aqui. Esse aqui eu vou colocar 0,87 por 0,87. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar todos eles aqui. Vamos fazer o seguinte, vou selecionar os três, vou alinhar eles aqui à esquerda, certo? Vou selecionar esse cara aqui e esse aqui, ó, e eu vou colocar alinhar, centralizar. Opa, não é centralizar, vou dar um Ctrl Z aqui, é ao meio, alinhar ao meio. Esse e esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, alinhar ao meio, e esse alinhar ao meio. Para quem não conhecia aí, essas opções de alinhamento aqui do Excel, elas servem justamente para você não ter que ficar fazendo isso de forma manual, né? Você consegue alinhar os objetos aí baseado em outros objetos. Então, se eu tenho um quadrado, eu consigo colocar ele no meio, consigo fazer algumas modificações, tá? Então, aqui é só um exemplo bem bobinho, tá? Só para mostrar para vocês o que é possível fazer aí em relação a isso. Aqui, só para a gente ver se está funcionando a nossa tabela aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero saber se quando eu inserir um novo baixo lá, se ele vai contar aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Aqui tem um médio, tá? E aqui, ó, eu tenho 2 médios. Eu vou colocar esse médio como baixo, ó. Então, vamos colocar insignificante, ele virou baixo. Se eu vier aqui no dashboard, automaticamente ficou 2 baixos e um médio. Tá? Então, ele está funcionando. Aqui não mudou, Daniel. Por que não mudou? Porque aqui nessa página, pessoal, eu preciso atualizar, como isso é um gráfico dinâmico. Sempre que tiver uma alteração, eu vou precisar mudar. Então, para resolver esse problema, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui um ícone, tá? Antes de entrar no próximo gráfico, tá, pessoal? Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior do que o comum aí, mas antes de eu entrar no próximo gráfico, eu vou tentar achar aqui, ó, atualizar. Eu vou pegar esse botãozinho aqui, ó, esse ícone, e eu vou colocar ele do mesmo tamanho dos outros, ó, 0,87. Eu vou deixar esse carinha aqui no cantinho, ó. Quando ele imprimir lá, ele vai imprimir com isso aqui, não tem problema. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, ó, desenvolvedor, gravar macro, eu vou colocar aqui, ó, atualizar. Eu não preciso escrever aqui, da outra vez eu escrevi, mas não vou escrever agora, eu vou dar um OK. Ele está gravando a minha macro. Eu vou clicar aqui, ó, com o botão esquerdo normal, depois eu vou clicar com o botão direito, e eu vou clicar aqui, ó, atualizar dados. Pronto, eu vou parar a minha macro. Por que eu fiz isso? Eu quero que quando a pessoa clicar aqui, ela atualize a macro. Então, eu vou clicar aqui, atribuir macro e atualizar. Vamos lá, vamos explicar de novo de uma forma um pouco mais calma, mais devagar. Eu gravei uma macro para fazer essa operação. Quando o cara clica aqui e clica invertido, ele aparece aqui em cima atualizar. Isso vai continuar aparecendo. Mas para ele não ter que fazer todo esse caminho, se ele clicar somente aqui nesse botãozinho que eu coloquei aqui, ó, ele já vai atualizar automaticamente. Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Aqui está baixa, aqui está média, aqui está alta. Vamos colocar esse aqui como catastrófico, vamos colocar esse aqui como alta. Ou seja, ele virou alta, agora tem 2 altas e 2 médias. Se eu vier aqui para o meu dashboard, ó, ele tem 2 altas e 2 médias. Desculpa, 2 altas e 2 baixas, a média está zerada. Aqui, ó, ele ainda conta que tem uma média, porque não atualizou. Isso aqui atualiza automaticamente com a fórmula, mas isso aqui não. Agora, quando ele clicar aqui, ó, ele atualiza, tá? Eu poderia fazer de uma forma que quando eu clicar aqui nessa aba aqui, ó, quando eu clicar aqui, ele já atualiza tudo para mim automaticamente, tá? Mas eu não vou fazer isso neste vídeo aqui. Eu vou deixar dessa forma aqui, só para vocês saberem que tem esse botãozinho atualizar aqui e pronto, tá? Depois eu vou atribuir o próximo gráfico que a gente vai fazer neste botãozinho aqui para ficar junto, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um copiar em tudo isso aqui que eu tenho aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. E nisso aqui eu vou abaixar ele todo aqui, ó. Vou colocar ele aqui pro canto, para ficar alinhadinho. Então, como que deixa alinhado? Eu seleciono os dois aqui, ó, tanto esse aqui quanto esse aqui de cima. Venho em formatar, coloco alinhar e vamos alinhar à esquerda. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Na verdade aqui eu não vou precisar porque aqui vai ser outro tipo de gráfico que a gente vai colocar. Então vamos lá. Então eu vou abaixar um pouco aqui a minha tabela. Eu vou colocar aqui a questão de
planejamento agora, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar e vou fazer uma situação aqui de planejamento. Então, eu vou selecionar essa tabela toda aqui, tá? Eu vou criar um gráfico a partir dela. Mas antes de fazer isso, vamos pegar essas situações aqui, ó. Em andamento, planejado e concluído. Então, eu vou vir aqui nos meus dados e eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu coloquei dash contas e aqui eu vou colocar, ó, dash plan, tá? Planejamento. Igual a conte.c, ou seja, eu quero que ele conte se no plano de ação aqui, ó, nesta área aqui, ó, do plano de ação, então, ali na parte do status, se for igual a em andamento, eu quero saber quantos são em andamento. A mesma coisa eu vou fazer para os outros aqui, ó, vou selecionar para baixo, eu quero saber quantos estão planejado. Eu vou até trocar isso aqui, quer ver? Ó, eu vou colocar primeiro aqui, deixa eu dar um Ctrl X aqui, ó, para planejado. Aqui eu vou dar um Ctrl V naquele Ctrl X que eu dei, ó, em andamento. E aqui eu vou colocar concluído. Beleza? Então ficou esses três aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou dar um selecionar tudo aqui. E vou dar um Ctrl C e depois um Ctrl V. Isso aqui eu vou descer, ó. Vou colocar ele aqui embaixo também. Então vocês veem que eu estou usando toda a base de dados que eu já fiz ali, tá? Só que aqui vai ser planejado, aqui vai ser em andamento e aqui vai ser concluído. Beleza? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse aqui. Esse aqui eu vou selecionar esse aqui e vou alinhar, no caso, à direita. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z. Eu coloquei à esquerda. Ah, por que ele foi para lá? Porque ele sempre vai pegar o objeto que está mais para a esquerda quando eu clicar para alinhar à esquerda. Tá? Esse aqui, planejado. Eu vou trazer o objeto mais para a direita dele, ó. Quando ele está mais à direita, ele sempre vai pegar o objeto que está mais para o lado que você selecionar. Então, por exemplo, se eu selecionar a direita, ele vai alinhar os dois à direita. Se eu selecionar a esquerda, ele vai alinhar os dois à esquerda, tá bom? Esse aqui acabou ficando um pouco mais longo por causa desse em andamento, que é muito longo essa palavra aqui, né? Muito grande. Então, eu vou deixar ele no tamanho 14. Aqui é a mesma coisa, 14 e aqui 14. Então eu vou selecionar os três aqui, vou abaixar eles aqui, vou vir com o concluído mais próximo aqui possível, e agora eu vou selecionar os três e vou alinhar eles à esquerda, tá? Ficou um pouco melhor do que tá bom? Então vamos deixar ele assim. Aí aqui dentro, o que eu vou fazer agora, eu vou colocar o igual, ele já puxou a fórmula lá de cima, mas eu vou colocar agora para o que eu tinha selecionado. Então no dash plan eu vou colocar esse aqui. Depois eu vou colocar esse aqui que eu sei. Então eu coloquei primeiro planejado, agora eu estou colocando em andamento. E agora eu estou colocando o concluído. Beleza? Então ele perdeu a formatação daqui de cima. É só eu clicar no de cima, dar um copiar aqui e vir aqui. Beleza? É importante fazer sempre da mesma cor, porque senão, ó, vou mostrar para vocês. Ó, se eu pegar o vermelho e dar um pincelzinho aqui e colocar aqui, ó, ele vai pintar de vermelho. Tá vendo que ele copiou exatamente a mesma formação? Por que ele não copiou isso aqui? Ó? Porque isso aqui é um objeto à parte, não é formatação isso aqui. Então, se eu clicar no verde e dar um pincel e colar aqui, ele vai ficar da mesma cor. Agora, a única coisa que eu vou fazer é deixar isso da mesma cor. Ó. O em andamento está da mesma cor, o concluído está da mesma cor, só o planejado que está com um laranjinha diferente. Então, aqui no caso, vai ser essa formatação aqui, ó, vou copiar aqui. E esse cara aqui, ele vai ter uma formatação com um laranjinho um pouco diferente. Então, é esse carinha aí. Então, basicamente, é isso. Então, aqui eu já tenho as formatações, tá vendo? Aqui essa minha aba de dados, ela contém todos os dados. E ficou até meio bagunçado, aqui tá tudo jogado esses dados. Tem algum problema? Não, não tem. Se você soubesse localizar aqui, não tem problema nenhum os dados serem jogados assim, todo largado, não tem problema algum.
É lógico que é sempre bom você organizar tudo direitinho aí. Como o objetivo do vídeo ele não foi de deixar tudo certinho e tal, foi mais de mostrar uma forma de fazer a ferramenta para vocês. Eu não vou focar muito nisso, mas só para vocês saberem, né, as planilhas que eu monto aí para o Drive SST Cloud, né, quando eu estou fazendo uma planilha que eu vou usar no dia a dia ali, eu costumo deixar ela bem organizadinha, certinho, mas essa aba dados, geralmente quem vai usar a planilha, ela nem sabe que tem. E muitas vezes eu nem uso a aba dados, muitas vezes a gente faz escondido, né, aqui dentro. Então, por exemplo, eu pego essa aqui, eu não ocultei as abas aqui do lado, eu jogo ela nessa parte que está oculta e depois eu oculto elas, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, se eu ocultar isso aqui, ó, tá, ninguém vai ver, mas vai estar funcionando normalmente, tá bom? É só eu clicar invertido aqui, ó, e reexibir, e os dados vão estar aqui. Ou seja, eu não perdi os dados, mas ele está aqui. Essa planilha que eu tinha deixado só de teste, eu vou excluir ela aqui agora, porque eu não vou usar ela mais. Então, basicamente, a minha aba está aqui. Se eu clicar aqui, ó, eu vou conseguir ver o que eu tenho aqui dentro da minha janelinha aqui. Tá vendo que passou um pouquinho para a aba de baixo o nosso gráfico, não era o meu objetivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses caras aqui, ó, vou subir um pouco, ó, subir 5 desse e vou subir 5 desse. 1, 2, 3, 4, 5. Eu aperto para cima e conto quantas vezes eu subir para ficar no mesmo padrão. Selecionados aqui, beleza? Tá aqui a nossa segunda fase do gráfico. Essa aqui eu vou mudar o nome, então essa aqui vai ser planejamento por status, tá? Então, esse vai ser o nome do meu segundo gráfico. Aqui eu vou selecionar e vou reduzir para ficar meio que padronizadinho, beleza? Então, aqui está a segunda coisa que nós fizemos. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos selecionar toda a nossa tabela aqui, vamos colocar em inserir e vamos colocar um gráfico dinâmico. Nós vamos selecionar aqui a planilha onde nós queremos inserir os dados, que é a nossa planilha de dados aqui. Então, eu vou selecionar aqui e vou dar um OK. Ele puxou aqui. O que eu quero fazer, tá? Então, aqui os eixos que eu quero que os itens, tá? O número do item seja o eixo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Cada eixo é um número. Aqui na contagem de valores, eu quero que ele conte o status e eu quero que ele mostre a legenda status para mim também. Beleza? Vamos entender o que eu estou fazendo aqui, ó. Vou dar um Ctrl X nesse gráfico. Vou vir aqui no dashboard e vou colar ele aqui, ó. Beleza? Então vamos colocar ele aqui e a gente vai entender melhor o que seria isso aqui que a gente está fazendo. Que loucura é esta que estamos fazendo, tá? Então, primeira coisa, vamos clicar invertido no botão, vamos ocultar este botão, este também vamos ocultar e este também vamos ocultar. Vamos despoluir um pouquinho aqui. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z. Aqui. Este item aqui. Eu vou deixar esse botãozinho aqui por enquanto, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Vou clicar no mais aqui. Na legenda eu vou deixar na parte inferior, então ele veio aqui para baixo. Este item aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar esse botão também. Vamos ocultar ele, vai, não deixar ele não. Aqui eu vou clicar 2 vezes, ele vai abrir aqui, eu vou fazer o seguinte, o mínimo é 0, o máximo é 5, por enquanto, tá? Eu quero que ele pule de 1 em 1. Então, beleza. O que eu fiz aqui? Eu coloquei de 0 a 5 e eu quero que ele pule de 1 a 1, 2, 3, 4, 5. É lógico que quanto mais cadastro você tiver, maior isso aqui vai ficar, tá bom? Eu quero também que eu tenha a minha linha de grade, que ele me mostre aqui também na vertical principal, tá bom? Então, o que ele está mostrando aqui para mim? Que o planejado é o cinza, não é isso que eu quero. Eu vou clicar aqui no cinza e eu vou mudar ele para essa cor aqui, ó, tá? Que é essa cor que eu tenho aqui. Eu vou pegar um em andamento e vou mudar para o meu amarelinho. E eu vou pegar esse aqui e vou mudar para o meu verdinho, tá bom? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando por número de itens, ou seja, do item 1, eu tenho um que está em andamento. O item 1, ele está em andamento, tá? Então, cadê, ó? Aqui no inventário, qual que é o item 1? O item 1 é esse cara aqui, ó. Manutenção, papapá. O risco é alto, tá? E esse risco alto, ele já está concluído? Não. Aqui, olhando no gráfico agora, ele está em andamento. Aqui, no item 2, eu
sei que ele está planejado e o item 4 eu sei que está planejado, tá? Então, ele vai me mostrar dessa forma, tá? Então, se eu tivesse o item 6, 7, 10, 20, 15, ele vai me mostrar dessa forma. Quantos, né, daquele item ali, quantos estão planejados, quantos não estão e tudo mais, tá? Pessoal, pode ser que esse aqui não seja o melhor gráfico para fazer isso, pode ser que vocês não gostem desse jeito que ficou aqui, pode ser que fique confuso, não tem problema, tá? O objetivo aqui não é deixar a ferramenta, nossa, assim, ó, essa é a ferramenta única, exclusiva, ideal para você fazer o seu gerenciamento. Não, aqui a intenção é mostrar uma base de como pode ser feito isso aqui, tá bom? Então eu não quero que isso seja como via de regra, tem que ser assim, o meu gráfico tem que mostrar isso aí, ou não tem que mostrar isso aí. Fique à vontade de mexer nisso aí, fazer de outra forma. Eu quero fazer um gráfico pizza, eu quero fazer uma análise mais aprofundada, eu quero ter meta, eu quero... Dá pra, assim, aqui o céu é o limite, você faz do jeito que você quiser, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, para não confundir a cabeça de vocês, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui, eu tinha gravado uma macro aqui, ó, se eu entrar aqui no Visual Basic módulo 2, ele está mostrando aqui, ó, que esse gráfico 5 aqui eu fiz uma macro para ele, que seria aquela macro lá que atualiza o gráfico. Eu vou excluir isso aqui, ó, eu vou remover esse módulo, não vou salvar. Se eu clicar aqui agora, ó, ele vai dar erro porque eu removi lá a macro que eu gravei. Eu vou gravar outra para atualizar os dois gráficos ao mesmo tempo, ó. Atualizar, eu vou chamar essa macro, certo? O mesmo nome que já era. Vou clicar invertido aqui, clique invertido, coloco atualizar o gráfico, clique invertido e coloco atualizar o gráfico. Agora ele está atualizando os dois. Eu vou parar minha macro e vou atribuir ela aqui, ó. Tá? Por que eu fiz isso? Porque naquela hora eu tinha feito para mostrar para vocês na aula passada esse aqui. Então quando eu clicasse aqui ele ia atualizar só esse e esse novo gráfico não. Agora se eu clicar ali ele vai atualizar. Então vamos ver se está tudo funcionando. Ó, aqui está alta. Eu vou deixar aqui como média. Então ó, tem uma baixa, duas altas e uma média. E aqui eu vou colocar a informação aqui é o seguinte, ó, 12/12, e aí eu tenho 2 em andamento, um concluído e um planejado. Se eu vier aqui, ó, ele vai estar todas as informações aqui certinho, só que os gráficos não estão atualizados. Na hora que eu clicar aqui, os gráficos se atualizaram, beleza? Agora, para finalizar isso aqui, a gente vai pegar, vir aqui, ó, imprimir títulos. Eu vou vir aqui no cabeçalho rodapé, no meu rodapé, eu vou colocar aquela informação de página 1 de tanto, tá? Então eu vou fazer isso. E agora quando eu clicar aqui para imprimir, ele vai mostrar isso aqui para mim, tá? Então, ó, tá vendo? Eu consigo imprimir isso aqui e colocar lá no quadro da minha empresa, se eu quiser, né? Fica bem legal de fazer uma gestão à vista e colocar essa informação lá, dizer, ó, eu tenho classificações de risco por setor, eu tenho aí tantos riscos. Eu poderia ter colocado aqui, ó, total de risco, eu poderia ter colocado aqui o valor gasto com cada item, eu conseguiria colocar o valor gasto total feito no planejamento. Eu conseguiria fazer muitas coisas aqui nesse gráfico, só que a ideia, como eu falei aqui desde o começo, não é deixar um negócio bem robusto, não, a ideia é fazer alguma coisa que atenda uma necessidade que seria, a princípio, como eu disse, fazer o inventário de riscos e o plano de ação. Aqui a gente está fazendo como um plus, um dashboard bem simplesinho, tá? Mais simples possível, que tome menos tempo possível. Então, basicamente, é isso, tá, pessoal? Para finalizar, eu vou ocultar isso aqui. Então, eu vou ocultar essa aba de dados aqui. Vou selecionar isso aqui, ó, apertando Ctrl, porque ele tem um link, então eu aperto Ctrl, dou um Ctrl C. Vou vir aqui no dashboard, vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aquelas planilhas do lado, tá, Ctrl Shift, e vou aumentar elas aqui, depois eu vou ocultar de novo, só para vocês entenderem uma coisa aqui. Aí eu vou fazer assim, ó, quer ver? Ele tá aqui até o L, eu vou selecionar daqui para lá e vou ocultar. Beleza? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, o M, eu vou colocar que o M, ele tá fora da minha área de impressão, teoricamente, né? Então, vamos ver se a minha área de impressão eu consigo aumentar ela aqui. Vamos ver como é que fica essa impressão aqui agora. Visualizar a impressão. Ele está passando ali um pouquinho, está indo, dando 2 páginas. Deixa eu diminuir um pouco.
Vamos ver se isso aqui fica para fora. Eu quero deixar isso aqui para fora. Eu quero dar um Ctrl C aqui nessa impressorinha, ó, Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu quero aqui para mostrar para vocês. Vou deixar tudo em branco. Eu vou definir isso aqui, ó, essa área de plotagem aqui. Depois eu vou definir isso como área de impressão novamente. Então eu dou um atualizar aqui. Agora se eu clicar aqui, ele vai imprimir esta área aqui, tá? Se eu der uma visualizada aqui, ó, imprimir, ele vai me mostrar que ele está nesta área aqui de impressão. Ainda está um pouquinho fora da área de impressão. Eu vou diminuir um pouquinho mais aqui. E esse gráfico aqui ele aumentou um pouquinho mais do que ele devia. Vou diminuir ele aqui. E vou diminuir esse aqui também um pouquinho. Só para mostrar a minha linha, tá? Vamos dar um salvar. Vamos botar para imprimir aqui para ver como é que fica. Eu acho que valeu a pena aí para vocês poderem ter a informação, né, de como que funciona aí a questão de fazer os gráficos, os dashboards e tudo mais. Então, basicamente, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos aí que a gente gravou. Então, essa série de vídeos, ela tinha realmente o objetivo de mostrar para vocês como fazer aí o PGR, mostrar para vocês que é possível, né, utilizar a ferramenta do Excel para fazer essa atividade. Então, eu deixei ela aqui de uma forma que você consiga imprimir. Você pode implementar várias outras coisas aqui. Então, Daniel, quero colocar o valor das avaliações aqui junto, para eu, quando olhar aqui para o meu inventário, já ter o valor das avaliações. Então, por exemplo, aqui você falou no setor de produção em base, você colocou o perigo motores, né, o motor ou motores, e o risco é o ruído, né? Então, tá, mas quanto que é o ruído? Por que deu baixo aqui, né? Porque talvez o ruído do motor ele esteja abaixo do nível de ação, ou existe equipamentos de proteção que controlam bem o risco, não tem incidência, não tem recorrência, não tem queixa, não tem nada. Então, assim, existe uma série de outros fatores que a gente poderia ter acrescentado aqui, mas, como eu falei, o objetivo desse vídeo, dessas aulas, era realmente mostrar de uma forma simples, prática, rápida e fácil como montar o seu PGR aí usando a ferramenta Excel, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, pode mandar nos comentários, eu já falei para vocês, podem entrar em contato, eu vou deixar o meu WhatsApp aí no contato aí nessa última aula. Então, se você quiser entrar em contato comigo para entender mais como é que funciona a questão do Drive SS tem Cloud, lá eu tenho outra planilha, não é essa, é uma outra planilha parecida com essa, mas ela é um pouco mais completa, um pouco mais robusta. Eu tenho outros materiais que auxiliam aí na elaboração do PGR, eu tenho mais ferramentas que ajudam vocês a fazerem um gerenciamento de todos os processos, tá bom? Então isso é importante falar. Então, pessoal, obrigado para vocês que assistiram até aqui e até a próxima. Continuem acompanhando o canal, se inscrevam e compartilhem aí. Valeu!